Salve, salve, meus amigos, meus irmãos que assistem o nosso canal Cristianismo e Judaísmo Errado, canal de bênção. Você tem sido abençoado com as palavras que tem aprendido. Como eu havia dito no shorts, hoje vou gravar um assunto muito especial, muito importante, a respeito do arrebatamento, né? Você que está aí do outro lado aí, vai iniciando dando like aí para o irmão Jorge, no nosso canal, para nós poder evoluir nessa mensagem, tá certo? Também dê seus comentários. Você acha que o arrebatamento que é ensinado é uma doutrina do cristianismo, né? Não é do judaísmo? No judaísmo, eu vou dizer assim que não tem essa informação, mas possa ter uma maneira de falar diferente. Mas eu entendo e todos entendem que tem algo muito próximo que eu vou falar, tá certo? Mas no cristianismo é uma crença muito padrão do cristianismo, é que Jesus vai vir nas nuvens, nosso Senhor Jesus, o Messias, vai vir nas nuvens e vai levar, vai desaparecer pessoas que a gente costuma dizer que serão arrebatadas, né, para o céu. Então isso é uma crença cristã, né? Tem muitos detalhes, a gente vai ver hoje o texto básico disso, que é um livro de Paulo, né? Uma carta de Paulo. Mas também o ponto principal dessa mensagem é querer mostrar que a Bíblia hebraica também fala algo sobre esse assunto. E se você tem uma ideia do que vai ser, escreva aqui no nosso canal, diga a sua opinião para que o irmão Jorge analise, né? Tá certo? Muito obrigado. Vamos continuar o nosso canal. Eita! Pronto, é isso aí mesmo. Porque não tem vinheta aqui, né? Vamos lá. A questão do arrebatamento, para você ver a mensagem hebraica, ela tá aqui, viu? E vai falar do arrebatamento. Você que lê hebraico já conhece esse texto, né? Isso é lá em Gênesis, o Bereshit, capítulo 2, versículo 1, tá certo? Em Bereshit que você vai encontrar essa mensagem que a gente vai ler aqui, a gente vai entender, tá certo? Mas antes de falar nesse texto, eu quero ler com você o texto de Paulo. Então você judeu, talvez não conheça esse texto, mas eu vou ler, tenha paciência de assistir. Pois é, vamos assistir aqui Tessalonicenses. A carta é Tessalonicenses, tá bem? Tá? Sobre a ressurreição, arrebatamento, e aqui vamos falar sobre a ressurreição. Sim, a ressurreição e a vinda do Messias. Isso aqui é uma carta de Paulo, né? Está no chamado Novo Testamento, e a gente vai ler aqui, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, ou estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. As pessoas que morreram, nós evangélicos, servos do Senhor Jesus, né? Paulo aqui como seguidor de Cristo, falando a pessoas das nações, né? Que pouco conheciam o hebraico, talvez. Ele diz que as pessoas não devem ser ignorantes, como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Morreu, né? Que ele está querendo dizer, mas não quer dizer que acabou tudo. Veja bem a mensagem que ele quer dizer. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, olha a palavra, e ressuscitou, né? Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Deus os tornará a trazer com eles, que serão ressuscitados, né? Aí esse aqui é o capítulo 4 de 1 Tessalonicense, no versículo 13 e 14, tá bom? Mas continuando, ele está falando da ressurreição até aqui.
Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, para a vinda do Messias, não pereceremos, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, olha, o mesmo Senhor descerá do céu, com larido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor, né? Eita, meu Deus do céu! Você já leu esse texto? Já tinha lido? Pois é. É o famoso texto do arrebatamento, esclarecido por Paulo. E aqui tem uma coisa interessante, que essa palavra, esse comentário de Paulo, ela unifica o arrebatamento com a ressurreição. Ele cita que os dois eventos se dão na vinda do Messias. O Messias chegar, e aqui fala-se em ver anjos, fala-se em ouvir som de trombeta, larido de trombetas, fala-se em ser levado e arrebatado com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí vai viver sempre com o Senhor. Essa é a visão de Paulo, né? É a maneira como ele narrou aqui esse texto no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e é o que tem depositado a fé de milhares, milhões de cristãos sobre o arrebatamento, né? Ele fala dos que morrem em Jesus, que estão mortos, mas serão ressuscitados com ele. Serão ressuscitados, que fala, né? Porque Jesus também foi ressuscitado. Tá bem? Então nós vamos entender muita coisa desse texto. Eu acho que é um assunto muito polêmico, muito importante para nós cristãos, tá certo? Agora, é bom lembrar que, embora a gente lê de uma forma, não quer dizer que da mesma forma acontece, ou vai acontecer, ou com a mesma velocidade. Porque, não, mas está claro, mas nem tudo que está na Bíblia, e a gente vai ler, sabemos que vai acontecer, mas nem tudo acontece como nós queremos que aconteça. Eu penso que tem muitos irmãos que acreditam no arrebatamento de um jeito, mas as coisas não acontecerão como pensa que vai acontecer. Onde é que eu me baseio nisso? Aonde é que eu me baseio nisso? Você pode pegar, por exemplo, eu já dei essa explicação, mas você pode ver que nós temos a narração do capítulo 1 de Gênesis, Bereshit, a criação do homem, e você tem o capítulo 2, uma narração também da criação do homem. O capítulo 1 descreve uma verdade. O capítulo 2 descreve a mesma verdade, mas da forma como realmente aconteceu. Quer dizer, os dois textos falam a mesma verdade, só que um vai mostrar a maneira como aconteceu, que não foi bem parecida com é descrito no primeiro capítulo. Eu expliquei isso em vídeos anteriores. Veja lá sobre Adão, a criação de Adão, alma, corpo, espírito. Eu explico sobre esse assunto. Tá bem? Então, outra coisa, vamos ver assim, o dilúvio. Deus disse que ia enviar o dilúvio. Aí Noé preparou a arca. E diz a Bíblia que Noé entrou na arca e Deus deixou ele lá 7 dias. Fechou a arca por fora. Deus fechou e esperou 7 dias. Aí, depois de 7 dias, veio o dilúvio.
Choveria 40 dias e 40 noites, mas ele ficou dentro da arca 1 ano. Foi parar lá no Monte Ararat. Então as coisas na prática nem sempre é como, né, se ouve. Né? Deus disse que ia fazer chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Mas não disse quanto tempo Noé ia ficar dentro da arca. Aí, então, às vezes o assunto é mas a maneira como vai acontecer é diferente, né? Deu para entender? Amém? Jesus disse que ia morrer, que ia ser ressuscitado. Os discípulos ouviram, mas não esperavam que aconteceria daquela forma. Lá na narração, eles ficaram decepcionados, ficaram tristes. Depois da sua morte, ficaram vários dias abatidos, até começar as aparições de Jesus. Então, na prática, nem tudo é como a gente... É isso que eu quero dizer para os irmãos, certo? Então, vamos agora entender como a Bíblia fala, né, o que Paulo realmente fala nesse texto. E vamos para a Bíblia hebraica também, o que a Bíblia hebraica pode falar, em que Paulo se baseia para dizer o que tem. Ele está relacionado à chegada do Messias. Então ele fala da chegada do Messias, tá certo? E vai haver a ressurreição dos mortos e esse momento do arrebatamento. Então, são 3 assuntos num só. Pois é, o texto aqui de Tessalonicenses, voltando novamente, Paulo fala que havia pessoas que haviam morrido e as pessoas estavam chorando, abatidas, né? Muito entristecida. Talvez para animá-los, Paulo na sua carta escreveu que eles não devem ser como as pessoas do mundo de fora, que não têm esperança. Ele fala na ressurreição. Aí ele fala a ressurreição. Cristo foi ressuscitado, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, versículo 14, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quer dizer, está falando de que ele vai trazer. Haverá um encontro, né? Desses mortos serão trazidos de volta a ele. Estão dormindo. A expressão de Paulo é dormindo. Não estão acordados, estão dormindo. Mas na ressurreição eles serão acordados, né? Como Jesus foi ressuscitado. É o que ele está dizendo aqui, né? Tá certo? E Jesus trará com eles. Muito bem, ressuscitou eles. Amém. Agora ressuscitou eles aonde? Aonde? Aí você vai entrar em vários assuntos da Bíblia que mostram que haverá a ressurreição dos mortos na terra. Possivelmente eles também serão ressuscitados na terra. Olha só, né? Porque haverá o reinado de Cristo de 1000 anos, né? E haverá a ressurreição. Está em Daniel, também está no livro de Apocalipse. Porque o Senhor, o mesmo Senhor, descerá do céu, ele fala, descerá do céu, com larido e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus. Aí nos lembra a entrega da Torá. Se você for ler lá o relato, o monte tremia, o céu escureceu e o Senhor desceu. Mas não se falava que viu ali anjos, não está escrito na escrita da Torá. Mas havia sim arcanjos, anjos, estavam lá. Não se descreve bem a minúcia ali. Mas estavam lá muitos anjos, muitos arcanjos. Houve uma elevação. Então, naquele tempo da entrega da Bíblia, do Monte Sinai, eles foram elevados. Suas visões foram ampliadas. Eles conseguiram entrar no mundo do Espírito. Eles viram o Altíssimo, viram os anjos, viram coisas fora do normal. Mas ainda assim eram humanos, viviam em corpos, ainda tinham corpos, né? Apenas sua alma pôde enxergar, seu coração gravou as imagens que sua alma pôde ver, os olhos da sua alma pôde ver, seu coração foi junto,
né? Entender, compreender à medida que eles escutavam a voz de Deus naquele momento ali. Então, é fascinante aquela narração ali. Também está no livro de Hebreus, capítulo 12. Descreve muito bem aquele fenômeno, tá certo? Então, dá a entender que a vinda do Senhor Jesus será da mesma forma. Ao olhar humano, físico, não se verá nada. Talvez nuvens escuras, raios, relâmpagos, trovões. Mas nesses raios, relâmpagos, trovões, há a presença de anjos. Inclusive, eu quero dizer aos irmãos que moram no sul do Brasil, no sudeste, que estão vendo tempestade, furacão, raios, relâmpagos, ali há a presença de anjos. Eles estão realmente ferindo a terra com essas forças dramáticas do universo, da terra, para revelar a presença ou a chegada do grande Messias, do Senhor Jesus, nas nuvens do céu. É ali, viu? Preste bem atenção. Às vezes a gente vê alguns vídeos, as pessoas, meu Deus, Senhor Jesus, ele está ali nas nuvens. Está apavorado? Está com medo? Então está faltando fortalecer seu coração, a sua união, a sua fé. Por que ficar apavorado quando ocorrem essas tempestades, esses furacões, se é o próprio Deus se manifestando seu poder e a presença dos seus anjos? O Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Então, é preciso, e você que está aí sofrendo e vendo essas coisas terríveis, precisa ter unidade com Deus, ser um com Deus, né? Para que o Salmo 91 venha se aperfeiçoar a você. Então nós estamos vivendo uma época em que há manifestações sobrenaturais da natureza que indicam a presença de anjos aos miríades. Veja que o céu fica escuro, é um dia assombroso, é um dia assim que deixa as pessoas perplexas, com medo, sente medo, né? O coração dessas pessoas sente medo, porque quem vive no coração só enxerga as coisas do coração, mas quem vive no mundo das almas, no mundo dos espíritos de Deus, aí consegue ver a presença dos anjos ali, certo? Vamos prosseguir. Porque o mesmo, aí foi o que eu li agora. Aí diz assim: e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí já fala uma outra fase. É aqui que está a divisão. Por exemplo, hoje, como eu estou falando para os irmãos, que a gente já vê manifestações de Deus na terra. Raio, relâmpago, trovões, terremotos. Ali a presença de anjos, miríades de anjos. Mas haverá um momento que Deus terá o controle de tudo. E na verdade Deus não está tendo ainda o controle de tudo, porque os homens ainda são rebeldes, não se submetem a Deus, não estão obedecendo a Deus. Mas aqui ele fala no momento em que toda a terra for submissa a Deus, o reino de Deus, ela estará talvez em condições para receber a ressurreição dos mortos. Isso terá um processo, viu? Veja que a primeira coisa que nós temos que entender é que a presença desses santos anjos na natureza, como a gente tem visto, eles estão em batalha, estão em guerra. O objetivo deles é destruir mesmo a natureza, a terra, com esses raios, relâmpagos, trovões, porque ao fazer isso, Deus atinge os demônios, os espíritos maus que influenciam as pessoas nas cidades a fazer o mal. Porque nessa hora o coração do homem teme a Deus e estremece com essas manifestações além do normal, e elas, ao buscar a Deus, os demônios fogem, porque o temor a Deus os afasta das pessoas, tá bem? Então esse demônio foge com raios, relâmpagos, trovões, água, isso é coisa que faz mal a Satanás, aos demônios, vão fugir, tá bem? É por isso que Deus faz isso. Aí, quando o coração do homem começa a voltar para Deus,
né, a pensar, a buscar Deus, então abrirá o caminho sim para a chegada do reino de Deus. Mas não será uma tarefa tão fácil, não. Ainda tem muitos passos a tomar, medidas a serem feitas, para realmente chegarmos ao ponto do reino de Deus dominar tudo. Quando dominar tudo, provavelmente neste tempo da chegada do grande Messias, então ele ressuscitará os mortos, né? Os mortos que dormem em Cristo, e também aqueles que não dormem em Cristo, né? Antes de Paulo, que acreditava a vinda do Messias, também serão ressuscitados. Haverá uma grande ressurreição. Muito bem. Depois nós, os que ficarmos vivos, aí diz assim, seremos arrebatados juntamente com ele. Aqui já é uma outra fase. Então primeiro ressuscita os mortos. Amém. Estão dormindo. Aí são ressuscitados. Amém. Ou poderão estar aqui na terra com corpo, ou poderão estar no mundo do espírito com um corpo espiritual. De 1 a 2. Mas como muitos judeus têm esperança com a chegada do Messias, a ressurreição dos mortos, dos antepassados, será física. Haverá uma ressurreição física, porque também os servos de Deus do passado aguardavam a chegada do Messias. E eles também serão ressuscitados, tá certo? Em corpo, mas também no espírito, vivificados, né? Tá certo? Então essa é uma fase. Qual é a outra fase? Né? Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aí já é uma coisa diferente. Porque primeiro ocorre a ressurreição. E eu falei para os irmãos que a ressurreição dos antepassados, dos servos de Deus, profetas, serão ressuscitados. E também os seguidores de Jesus também serão ressuscitados, né? Com a chegada do Messias, do Messias, certo? Agora, depois da ressurreição, aí fala, juntamente com eles seremos arrebatados. Já é um outro evento diferente da ressurreição. Inclusive os ressuscitados participam. Está citado aqui o texto. Todos os ressuscitados em Cristo participarão desse chamado arrebatamento. Nas nuvens, ele usa assim as nuvens. Quando fala nuvens, é onde fica a presença de Deus, onde está a presença de Deus. Nuvens, né? E encontrarão o Senhor nos ares. Aí já é o encontro já não é mais no mundo físico, é no mundo do espírito. Todos se encontrarão com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com Ele. Aí vamos viver sempre com Ele. Então esse arrebatamento citado aqui, ele é uma última fase. Última fase, onde até os ressuscitados que estavam mortos, né, mortos no espírito, assim no corpo, mas espírito dormindo, eles também participarão desse arrebatamento. Deu para entender? Eita, é forte, né? Então, primeiro ocorre a ressurreição dos mortos, mas também, antes da ressurreição dos mortos, ocorre as manifestações de Deus, com suas miríades de anjos, seus anjos poderosos, na natureza, um raio, relâmpago, até ele submeter o mundo aos pés do Senhor. Então, quando submeter o mundo aos pés do Senhor, né, aí haverá a ressurreição dos mortos, né? Eles serão ressuscitados. E é provável que assim como Jesus foi ressuscitado e pôde parecer e viver no meio das pessoas, até subir ao céu, essas pessoas também viverão nessa terra até o momento deles subirem ao céu, que é quando Jesus sai do mundo físico mesmo para o mundo do espírito, né? Tá certo? Porque os mortos já estão no mundo do espírito, mas serão ressuscitados para o mundo físico. Amém? Eita, meu Deus, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Vai dando like aí para ver se eu me animo e Deus faça me iluminar mais para ensinar os irmãos. Agora, depois da ressurreição dos mortos, com a chegada do Messias,
com o reinado do Messias, quando ele for estabelecer todas as coisas, aí ocorre o arrebatamento, onde até os mortos ressuscitados participam, tudo desaparecerá físico, e restará o que? Só a alma, o espírito. Eita, meu Deus do céu. Você lembra os vídeos que eu gravei para você, que fala do Anohi e Ani, Anohi, Anohi eu, Ani é eu também. A diferença dos dois é porque um tem um Kaf, uma letra que é assim, tipo C, nem o outro não tem, que representa o coração. Eu já expliquei para os irmãos. Então, enquanto tivermos um corpo, nós temos o Kaf, mas na ressurreição dos mortos, né, esse Kaf vai desaparecer, vai ficar só o espírito mesmo, a alma que é o espírito e o espírito da pessoa, tá certo? E também as 10 palavras que dão vida ao espírito. É interessante isso, tá certo? O que acontece? Por que eu citei esse ponto aqui? Porque justamente chegará um momento que todo mundo físico vai ter que desaparecer. Amém? Espere que eu vou já falar mais para os irmãos. Vou continuar um outro vídeo. Mas você falou, irmão Jorge, que no Velho Testamento tem alguma citação para esse chamado arrebatamento? Tem. No capítulo 2, versículo de Gênesis, no versículo 1, certo? Você vai ler lá, onde diz lá assim: e terminou os céus, a terra e tudo que nele há. Capítulo 2, versículo 1, tá aqui, ó. Vai Hulu, né? Vai Hulu. Como eu disse para os irmãos, olha, não espere do irmão Jorge falar fluentemente hebraico, que eu não estou aqui para falar fluentemente. Vou até chegar lá, talvez. Hoje eu tenho estudado muito hebraico, mas eu não dei atenção muito à audição, a ouvir para poder falar, né? Mas é escrito assim, aqui ó, vai Hulu, né? Que significa acabou, terminou, né? Na Torá hebraica, eles colocam assim: acabou de criar. Eles colocam entre aspas, acabou de criar. Vou ler o texto. Pronto, está aqui o texto da Bíblia hebraica, a Torá. E acabaram de criar-se, está entre parênteses, os céus e a terra e todo o seu exército. Capítulo 2, versículo 1. Mas eu vou ler sem o que está no parênteses. E acabaram os céus e a terra e todo o seu exército. Essa é a palavra. Esse decriar-se, decriar entre parênteses, é uma sugestão para você compreender que assim que Deus terminou toda a sua obra, nasce o Shabat, né? Nasce o descanso de Deus. Mas o texto lá, na verdade, diz: e ele acabou os céus e a terra e todo o seu exército e tudo que nele há, né? Esse é o texto. Tá aqui, ó. E ele acabou os céus e a terra e todo o seu exército ou tudo que nele há. Então ali foi acabou. Ou seja, todo mundo físico, os céus e a terra desaparecem. Esse é o significado do texto, né? O mundo físico desaparece. Onde está as almas, os espíritos, onde eles andam, onde eles vivem, dentro do corpo. Todo o corpo, toda a matéria desaparece. Fica o espírito e fica a alma. Que esses dois espíritos pertencem ao Senhor e são atraídos como imã para se juntar e ficarão formando um corpo, o corpo do Messias, o corpo de Elohim, da onde saíram todas as almas, todos os espíritos vieram de dentro de Elohim, vieram do próprio Elohim e formamos o seu corpo, o
corpo de Elohim. É isso que significa, tá certo? Então, esse momento que toda a matéria desaparece, ocorre o que a gente chama de arrebatamento. Os seres que vivem nos céus perderão seus corpos. Os seres que vivem na terra perderão seus corpos. Os seres que vivem nas águas perderão seus corpos. Todas as almas, todos os espíritos serão atraídos para junto de Elohim, para formar o corpo de Elohim, porque vem dele. Tudo volta para ele. É grande essa explicação aqui, né? Então está aí, em Gênesis capítulo 2, versículo 1, a palavra profética do arrebatamento. E como Paulo disse no texto de Tessalonicenses, capítulo 4, né, que a gente viu lá, essa é a última coisa que vai acontecer. É quando tudo se une a Elohim. Para quê? Para iniciar o Shabat. Lá no capítulo de Gênesis, capítulo 2, a gente vai até ler o texto. Pronto, está aqui o texto. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, né? Aí ocorre o descanso de Deus. Quando toda a matéria física ela desaparece, se transforma em espírito, aí Deus descansa. Ele termina a sua obra. Acabou. Você pode não acreditar, o problema é seu. A palavra é essa. É isso que a Bíblia diz. Que haverá um dia em que todo o mundo físico, nos céus e na terra e no mar, tudo desaparecerá. Voltará a ser como foi no começo, espírito, né? E aí todos entrarão no descanso de Deus, nos grandes Shabat, né? Por que eu chamo a atenção do arrebatamento e o Shabat? Agora que é interessante esse ponto. Presta atenção. Deus já nos fala aqui no capítulo 2 de Gênesis que ele vai criar um Shabat, onde todo o mundo físico volta a ser espírito, para que Deus descanse, porque ele é que faz tudo estar vivo, em pé, andando. Nunca foi do propósito de Deus, nunca foi, ele criar esse mundo e esse mundo viver assim para sempre, nunca se desaparecer. Isso aqui é uma tenda provisória. O verdadeiro edifício está dentro de Deus, que é feito somente espiritual, certo? Então, desde o começo, Deus sempre fez isso. O que acontece? Ao criar o sábado, nessa palavra que Deus ensina a Adão e Eva, que ele tem 6 dias para trabalhar, como Deus fez 6 dias o mundo, e no 7º dia ele não pode trabalhar mais, ele tem que repousar, para ele se conectar com seu Deus no Espírito. Então, você que é crente, nós que somos crentes, cremos no arrebatamento, temos fé no arrebatamento, e nós estando vivos seremos arrebatados, não é estando mortos, estando vivos. E os que estão mortos serão ressuscitados para vivos no mundo físico, eles também serem arrebatados. Isso ocorrerá não instantaneamente, é uma fase, depois outra fase, depois outra fase. Então nós desejamos isso. Eu desejo ser arrebatado, eu desejo. Então Deus nos deu o sábado para nós exercitarmos o arrebatamento. O sábado, que é o dia do descanso de Deus, é o dia do descanso de Deus, está na Bíblia. É o dia que você para adorá-lo, para estudar a Bíblia, para ler, para meditar, para cantar ao Senhor, louvar o Senhor. E se você for adorar a Deus no seu quarto, no seu lugar secreto que você tem, que Jesus ensinou, tem,
Ali você vai entrar em conexão direta com o seu Deus. Você estará desfrutando em corpo físico o seu Shabat, o seu arrebatamento. E vá se acostumando. Viver no Espírito de Deus um pouco da sua vida no Shabat, no sábado. Porque no final de tudo, quando Deus concluir toda a sua obra, toda a matéria desaparecerá. E é preciso entender que nesse momento só o Espírito viverá junto com a sua alma. Porque nós não somos só Espírito. Nós temos o Espírito Adam, nós temos o Espírito Alma, e nós temos também as 10 palavras que eu já falei para vocês que você tem que citar todos os dias da sua vida. Isso que ele mantém vivo. Quanto ao corpo, que envolve o coração, esse desaparecerá. Mas a sua alma, ela será avivada junto com... Será avivada, mesmo sem tendo o corpo. Será levada para junto à presença de Jesus. Ou do Mashiach, tá bem? Meu Deus do céu! Se teve alguma dúvida aí, pergunte, faça uma pergunta, comente. Eu vou ter o prazer de responder. Dê um like aí, diga de onde você está, tá certo? Bom, já você não vai falar dos acontecimentos atuais que está acontecendo? Meu Deus do céu! A gente tem uma mídia aqui no Brasil que nos fala uma coisa que eles querem que a gente ouça. Mas existe uma mídia lá fora, mais pertinho lá onde está acontecendo os problemas, que já fala o que realmente acontece lá. Então, nós estamos sendo... Há uma desinformação que está mexendo com a mente das pessoas. Eu vou comentar isso no outro vídeo, para a gente tomar cuidado com essas desinformações. Por que é importante a desinformação? Porque naquilo que você crê, você gera uma energia para que aquilo aconteça, né? Mas aí a verdade vai prevalecer. Então eu vou falar isso em outro momento. Muito obrigado. Dê o like aí, viu? Se gostou ou não. O arrebatamento está ligado também ao Shabat, né? Quem diria, né? Quer dizer, cada sábado você é arrebatado. Aprenda isso aí, viu? Amém? Muito obrigado.